Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva nesse canal, deixa seu joinha, deixa seu comentário, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. No devocional de hoje, eu quero iniciar com uma pergunta. E aí, você acredita que existem níveis espirituais? Para poder entender melhor isso, vamos no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Através dessa declaração do apóstolo Paulo, nós vamos dar início a esse pensamento. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando da vida espiritual, não é uma vida física, porém ele faz uma associação e um comparativo com a vida física, aonde nós somos um bebê, nós nos tornamos crianças, adolescentes, adultos e chegamos aí à terceira idade. Então, o Paulo ele diz: quando eu era menino, eu falava, eu sentia e eu pensava. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O apóstolo Paulo nos dá matéria-prima para entender que não é que um dia eu sou menino e no outro dia eu sou homem. Assim como na vida física, na vida espiritual, nós também vamos crescendo e vamos mudando de nível espiritual. O nível espiritual de um menino é um, o nível espiritual de um adulto é outro. É claro que eu não estou falando menino de 8, de 7, e também não estou falando de um adulto de 30, 40, 50, mas eu estou falando de alguém que está em progressão espiritual, que está em crescimento espiritual. Mas por que que nós estamos falando sobre isso? Quando hoje, agora pela manhã, eu estava lendo a Bíblia, eu me deparei com uma passagem que me veio à mente. Para obedecer essa palavra, eu preciso estar em um outro nível espiritual. Qual é essa palavra? Lucas capítulo 6, versículo 28 diz assim: Bendizei aos que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. Para que eu possa falar bem daqueles que falam mal de mim e orar por aqueles que estão me caluniando, é necessário um nível de maturidade. É como se você acabasse de brigar com alguém, acabasse de discutir com alguém, famoso bate-boca, vamos dizer assim, e você saísse dali e você dobrasse o teu joelho e começasse a bendizer aquela pessoa. Senhor, eu sei que eu briguei com o João, eu sei que eu briguei com o Roberto, com o Abraão, com o Isaac, com o Jacó, mas Senhor, ele é uma boa pessoa. Senhor, abençoa a vida dele, visita a casa dele, visita a família dele. E só de falar a respeito de pessoas que falam mal de você, isso já te traz, talvez, um arqueamento nas sobrancelhas, te traz já um sentimento ruim, mas aqui o Senhor Jesus está nos ensinando: bendizei aos que vos maldizem. Eu quero que vocês falem bem. Eu quero que vocês, ao sair de um desconforto, ao sair de uma discussão, que vocês pratiquem isso. E melhor, aquele que vive te caluniando por aí, ora por ele. E isso me leva a realmente buscar aquilo que o apóstolo Paulo diz ter alcançado. Quando eu era menino, falava, sentia, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. É interessante que esse crescimento, diferente do crescimento físico,
ele precisa ser desejado. Fisicamente é natural, a não ser que exista algum tipo de enfermidade que impeça aquela pessoa de desenvolver os membros, de desenvolver o crescimento natural do corpo, ela vai crescer. Você olha hoje para uma criança, daqui a 1, 2, 3 semanas, aquela criança ela já está totalmente diferente. Ela está mais alta, a voz está mudando, o rosto está ganhando um outro formato. Agora, espiritualmente, é necessário que você deseje essa mudança. Olha o que o apóstolo Paulo disse: quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ele teve que abandonar as coisas de menino. Ele teve que desistir das coisas de menino. Ou, pelo contrário, ele permaneceria sendo menino. Para a gente poder finalizar, esse nível espiritual ele é tão importante e ele precisa ser almejado por nós, que em Lucas também 23:34, Jesus também faz uma declaração de quem tinha um nível a ser alcançado por nós. Disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. Jesus está apanhando, sendo humilhado, ele está sendo zombado e ele faz uma oração: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus está nos ensinando a ser oposição diante daquelas pessoas que estão errando. Mas ser oposição não é afrontá-las, não é bater de frente com elas, mas diante de alguém que está no caminho errado, eu preciso dar uma resposta. E essa resposta é ser diferente daquela pessoa, ter atitudes diferentes. Se ela está maldizendo, eu vou bendizer. Se ela está caluniando, eu vou orar. Então hoje o Senhor, nessa manhã, está nos convidando a ser diferente. Ele está nos convidando a deixar a vida de menino espiritual e entrar numa vida adulta, uma vida madura, uma vida de quem entende que é necessário crescer. Deus te abençoe, uma ótima semana e amanhã nós voltamos no próximo devocional.